negócio. Eu sou a Mayara Neri, contadora, idealizadora do Pode Contar junto. Eu sou a Ludmila Fernandes, contadora e também idealizadora do Pode Contar. Prepara o print que vem aí os nossos patrocinadores. Org Assessoria Contábil, Projete Identidade. Hoje nós estamos aqui com a Cris Schumann. Seja bem-vinda, Cris. Obrigada, É um prazer ter você aqui. O prazer é meu. Obrigada pelo convite. Uma alegria estar com vocês. Fala um pouquinho para nós sobre quem é a Cris. Sim. Bom, na verdade eu costumo brincar que a Cris é a mãe da Luísa e do Bernardo, né? A Cris é uma mulher muito feliz, casada, graças a Deus, né? E sou também psicóloga, sou terapeuta cognitivo-comportamental, sou terapeuta de casais, sou mentora de outros terapeutas de casais, terapeutas de relacionamento hoje em dia. Sou sócia proprietária da Clínica Cazuli, né, uma referência em terapia, em coaching, nutrição aqui na cidade. Então, é isso. Ah, legal. E conta pra gente, como que iniciou o seu trabalho como terapeuta e terapia de casais? Sim. Então, na verdade, na época do vestibular ali, né, aquela questão, e aí, o que eu faço? Sempre gostei muito de falar. Então veio a ideia de fazer comunicação, também amava história, então acho que vou fazer história, comunicação, ou enfim, alguma outra coisa. E na época o meu irmão estava fazendo um acompanhamento psicológico e aí um dia eu fui buscá-lo, né, nas sessões dele e vi uma psicóloga assim, muito bem vestida, sabe, bem apessoada, mas descalça. E eu achei aquilo fantástico, né, ela era terapeuta infantil. E o consultório dela cheio de coisas, de brinquedos, de jogos, e aí eu fiquei encantada, fascinada, mudei as minhas opções, né, e comecei a falar que eu queria fazer psicologia. Sou de origem muito humilde, então os meus pais não tinham condição de pagar uma faculdade particular, eu precisei suar para passar na UFJF, né, para estudar numa faculdade pública, numa universidade pública, e aí tentei por 3 anos vestibular até que passei. E sempre com a intenção de ser terapeuta infantil, por conta da doutora Jussara, inclusive um beijo para a doutora Jussara, que era a minha terapeuta de referência ali, né? Uma mulher chique, ao mesmo tempo pé no chão, assim, né? Extremamente empoderada, né? E a minha formação foi toda nesse sentido, eu queria trabalhar com criança, eu queria ser terapeuta infantil e tal. Enfim, me formei em 2007, e fui convidada a trabalhar com uma colega, uma amiga, que hoje é uma amigona, na época era uma amiga, hoje ela é madrinha dos meus filhos, madrinha dos filhos dela, né? A trabalhar com ela. Só que surgiam muitas demandas de adulto e também de casais. Então foi meio que na marra, assim, essa questão de casal no primeiro momento foi bem na marra, assim, em 2008... Foi, topa atender casal? Topo. Sabe atender casal? Aprendo. Sabe aquela coisa bem assim? Tipo, aprendo, vamos lá. Pra tudo tem a primeira vez. Exatamente. Né? Então fui, né, estudar, lia tudo que você tinha sobre casal, usava de criatividade, comprei um joguinho, chamava Jogo dos Casais, uma coisa assim, enfim. E comecei atendendo casais, né? E tenho percebido que é uma demanda que está crescendo cada vez mais pessoas, né? Vamos pegar aqui nos últimos 6 meses. Lud, Mayara, com certeza conhecem algum casal que se desfez aí nesse tempo, né? Que se separaram, se divorciaram, enfim. Então, a questão de relacionamento, eu falo que é o novo oceano azul da psicologia, sabe? Porque é uma demanda que está crescendo muito, né? Que tem muita gente precisando do nosso trabalho e poucos terapeutas de relacionamento. Eu, particularmente, não conhecia ninguém. Pois é. Os casais estão se abrindo mais para... Então, eu acho que tá vendo a pandemia, né? Todo esse contexto de pandemia, eu acho que fez a gente entender na marra a importância da saúde mental como um todo, sabe? Sentimos na pele, né? A angústia, a preocupação, a ansiedade, né? Enfim, muitas pessoas acabaram, né? Quem não tinha nada entendeu uma angústia, uma ansiedade, o que é, e quem já tinha alguma propensão, né, já tinha um sintoma de ansiedade, um sintoma de depressão, um sintoma de toque, a coisa piorou, né? E até isso, casal enclausurado, né, contato quase que 24 horas por dia, por um período de 2 anos. Então, o que houve foi muito, ou esses casais se uniram muito mais,
ou realmente se desfizeram, né? E exatamente, demanda gigante e poucos terapeutas de casais ou terapeutas de relacionamento habilitados, capacitados para atender essa demanda. E vai os dois juntos? Então, aí tem uma diferença, Mayara, porque na verdade tem a terapia de casal, que aí sim, a grande maioria das sessões é o casal em conjunto, mas nós também temos algumas sessões individuais, tá? Então tem aqui o Adão e a Eva, e eles são um casal que vem para terapia. Então eu tenho uma sessão com os dois, uma com a Eva, uma com o Adão, algumas com os dois, e eu posso solicitar novas sessões individuais. E a terapia de relacionamentos, na verdade, ela é uma terapia individual, mas onde um terapeuta de relacionamentos ele tem competências técnicas, habilidades, ferramentas para trabalhar as demandas de relacionamento na terapia individual. Então, por exemplo, pessoas que se sentem inseguras no relacionamento, pessoas que têm um relacionamento conflituoso, mas que o parceiro ou a parceira não se propõe a fazer terapia de casal, pessoas que passaram por traição, pessoas que têm ciúmes excessivo, pessoas que vivem um relacionamento abusivo ou tóxico. Então, todas essas demandas de relacionamento a gente consegue trabalhar, tratar na terapia de relacionamentos individual. Mas é mais individualizado, né? E pode, assim, um casal querer fazer a terapia de relacionamentos individual, mas com a mesma terapeuta? Não é indicado, né? Se nós somos terapeutas individual de qualquer uma das partes do casal, a gente não pode ser terapeuta do casal também. O que pode acontecer, por exemplo, vamos supor que eu sou terapeuta individual do Adão. E o Adão está trazendo ali algumas questões do relacionamento dele com Eva. Eu posso solicitar, né, ou sugerir uma sessão conjunta. Adão, será que Eva toparia uma sessão conjunta para a gente trabalhar uma dinâmica de comunicação, para a gente fazer um alinhamento de planos entre vocês, para trabalharmos alguma técnica de resolução de problemas? Sim, Cris, ela toparia. Eva vem para a sessão, fazemos a sessão em casal, né? Mas depois que acabou ali a intervenção, Eva volta e o Adão continua sendo meu paciente, né? O meu cliente individual. E para você, qual que é a parte mais agradável e qual a parte mais desafiadora de trabalhar com a psicologia? A parte mais agradável e mais desafiadora. Eu acho que, na verdade, é a mesma coisa. Porque tanto a mais agradável quanto a mais desafiadora é trabalhar com o ser humano, né? Então, a mais agradável é isso, assim, as pessoas são muito gratas, né, a toda transformação que a gente gera na vida delas, a todas as mudanças, né, que foram feitas a partir de um processo terapêutico, a reestruturação de um relacionamento e, consequentemente, de uma família, né? Então, isso é essa transformação que a gente gera num ser humano, consequentemente, em uma família, né? E que vai respingar lá nos filhos, né? Na educação dos filhos e, enfim, essa linha de consequências positivas que a gente pode gerar na vida de alguém, eu acho que é o que mais me deixa feliz de trabalhar como psicóloga. E ao mesmo tempo é a parte mais desafiadora, né? Porque não tem uma regra específica, não tem uma né? receita de bolo. Exatamente, não é 2 colheres disso, uma daquilo, né? 200 ml de não sei o que. E vai reagir dessa forma. E vai reagir exatamente dessa forma, né? Cada paciente funciona de um jeito, né? Cada paciente funciona de um jeito e tem uma coisa que eu sempre falo, eu sempre agradeço aos meus pacientes, tanto pela confiança que eles depositaram no meu trabalho, quanto pelo que eles fazem na minha vida, né? Tem aquela frase que nenhum homem põe o pé no mesmo rio 2 vezes. Primeiro porque o rio passa e segundo que o homem é transformado pela primeira experiência de colocar o pé no rio. E é mais ou menos isso, né? Cada paciente que a gente atende, cliente, paciente, enfim, cada história que a gente trabalha ali também traz marcas na nossa vida. E também, assim, cada sessão, ele tá de uma forma, né? Ele traz uma questão diferente, né? Exatamente. E faz também com as crianças? Como é que é? Faz. Inclusive, o terapeuta de casais também pode, aí a gente chama também de sessão conjunta familiar, onde a gente trabalha algumas dinâmicas que podem inserir, no caso, os filhos nessa dinâmica, né? Um desenho colaborativo, por exemplo, um jogo, exatamente para a gente ver como é a dinâmica familiar, ou trabalharmos algum assunto específico, né? Vamos supor, ajudar em diagnóstico diferencial,
né? Teve um casal que eu atendi que um dos principais problemas era porque o filho dava muitos problemas na escola e para um era coisa de criança e para o outro olha, tem algum problema, a gente precisa buscar ajuda profissional. E como eu era uma pessoa que eles confiavam muito ali, falei, olha, vamos fazer uma sessão conjunta? Eu dou uma observada, né, e dou um feedback para vocês. Não sou terapeuta infantil, embora tenha um monte de cursos, porque essa era a intenção, né? E aí a gente fez uma sessão conjunta, né, com algumas dinâmicas, com jogo, e aí a gente conseguiu colaborar no sentido de vale a pena uma avaliação profissional, né? Com o que eu vi, tá realmente um pouquinho acima de agitação, de desatenção, então vale a pena uma avaliação psicológica específica, né? Aí você encaminha para uma Isso. psicóloga. Aí eu caminho para uma psicóloga infantil. Que um casal, uma família, né, ele pode buscar esse tratamento, precisa realmente estar numa crise muito grande, ou se eles querem só melhorar o convívio, né, melhorar o entendimento um do outro. Sim, Lud, excelente pergunta, porque na verdade o que acontece são que os casais já chegam em crise. E por que que isso acontece? Porque, vou voltar aqui e vamos fazer uma reflexão bastante interessante. Mayara, quais são os 3 pilares mais importantes da sua vida? Família, saúde e trabalho. Família, saúde e trabalho. E você, Lud? Saúde, família e trabalho. Vocês estão entendendo? Família, saúde e trabalho. No caso das duas, foi igual, né? Eu dou palestras para um monte de pessoas e o único critério que é unânime é família. Porque aqui, nesses 3, aparecem para algumas pessoas Deus, né? Aparece o meu hobby, aparece... enfim, aparecem outras questões, né? Que não necessariamente são trabalho ou não necessariamente são saúde, né? Mas família é unânime. E uma outra coisa que é interessante, vocês falaram saúde, família e trabalho. Foi igual a resposta das duas, né? Me digam, vocês já estudaram para melhorar a saúde de vocês? Alguma coisa sobre alimentação, sobre uma cirurgia, né? Sobre um exercício físico. Um chá, alguma coisa, né? Estudaram para a profissão de vocês? Sim. Já estudaram para o relacionamento de vocês? Eu já. Não. Que bom, Lud! Exceção! Porque geralmente não é uma coisa que acontece. Eu só né? estudei na terapia mesmo. Então, o que rola? Olha que bacana essa reflexão, porque relacionamento é a base da nossa família, né? Pra gente construir a nossa família, isso vem de um relacionamento. É unânime, a família é importante para 100% das pessoas, mas pouquíssimas delas já investiram em conhecimento para fazer isso bem feito. E aí, olha o que é pior. Sabe quem são os nossos professores sobre relacionamento, então? Os nossos pais. Só que, será que os nossos pais são realmente bons professores sobre relacionamento, sobre a arte de se relacionar, né? E pior do que os nossos pais, os nossos ex. São eles que nos ensinam o que a gente não quer, né? Aonde a gente errou ou o que a gente quer, né? E a gente como é que eu vou dizer? A gente se contenta em nos relacionarmos, em criar a nossa família naquilo que a gente acha que sabe sobre relacionamento, que a gente aprendeu com os nossos pais e com os nossos ex. Olha que merreca isso causa. Entendem por que a demanda está tão grande? Né? Porque todo mundo vai se relacionando da forma que eles acham que sabem como é se relacionar, né? E aliado a isso, ainda tem um outro ponto, porque a psicologia como um todo, ela ainda é obsoleta. Isso está mudando, né? Os profissionais, especialmente esses que dão a cara, né, nas redes sociais e falam o que pensam, têm mudado bastante a cara da psicologia. Então a psicologia hoje é uma psicologia obsoleta. Em que sentido? As principais bases teóricas que a gente tem é de 1800 e alguma coisa. É de 1900 e bolinha, né? E aí é o que eu sempre falo, tem como usar um mapa de 1900 para chegar a algum lugar hoje, nos 2020 e tantos? Né? Depois da pandemia, não tem. Pois é, talvez até consiga chegar, mas o tanto de erro que vai ser cometido, né? O atraso que isso vai causar, a energia que isso vai gastar é muito grande, né? E essa psicologia mais
a falta de método específico, né, acabaram causando um preconceito com relação à terapia de casal. Não, eu acho que não só de casal, é todas. Terapia como um todo, exatamente. Assim, as pessoas mais antigas, terapia é coisa de doido. Ou de doido ou de rico, É. né? Porque hoje é chique, né? Hoje é chique chique. fazer terapia. Minha mãe tem pouco tempo que se abriu a terapia. Pois Tô é. morrendo de orgulho dela. Exatamente. Beijo, mãe. Exatamente. Nossa, e o tanto que ela abriu a mente, assim, que ela tá mais Muda ela, muito, sabe? Muda muito. Muda. É realmente incrível. transformador, né? E aí, terapia ficou mal vista. Terapia de casal, então, ou ela era lavação de roupa suja ou ela é para separar, né? E essa é uma das bandeiras que eu levanto. Não, terapia de casal salva relacionamentos. E sabe com que propriedade eu afirmo isso? Bombeiro salva a vida? Salva. Salva. Médico salva a vida? Salva. Salva todos? Não. Não. Então eu também posso afirmar que terapia de casal salva Salva. relacionamentos, entende? Né? O processo da terapia, o método da terapia, a oportunidade que o casal tem de conversar, tendo uma pessoa intermediando esse processo, focando na resolução do problema e não na discussão do problema, que é o que acontece entre o casal. Então, é muito eficaz hoje em dia. Existe um método específico para a gente atender casais, que ele é mais dinâmico, ele é mais diretivo, ele é focado na resolução do problema e não na discussão do problema. Então, essa é uma das bandeiras, sabe? Vamos mudar o que se pensa sobre terapia E de mesmo casais. quando o casal faz a terapia e depois decide que realmente não quer ficar mais junto, foi válido, porque vai servir para um próximo relacionamento. Total, né? Lud. Total. Né? Para se separar melhor, né? Tanto que uma Porque o outra... processo de separação é um processo muito difícil. Exatamente, é doloroso, envolve, né, filho, Filho, envolve outras pessoas, quem vai família. ficar com o quê, né? Eu já atendi alguns casais, inclusive tem um vídeo no nosso canal do YouTube que é terapia de casal para separar e que faz super sucesso, porque existe terapia de casal para separar, onde a gente vai trabalhar exatamente esses pontos, esses consensos que precisam ser feitos para que o casal se separe da melhor forma possível, né? Quem vai morar onde, quem vai ficar com a criança, quanto que vai ser a questão da pensão, né? Algumas coisas que precisam ser ajustadas, enfim, a gente consegue também intervir facilitando, auxiliando nesse processo de separação também. Conta um pouco sobre a sua mentoria para outros profissionais de psicologia. Sim. A ideia da formação em terapeuta de casais e o TERA. TERA é uma comunidade de terapeutas de relacionamento. Então é uma sigla mesmo, né? TERA, Terapeutas de Relacionamento Acelerados. Onde a gente faz a supervisão de casos clínicos desses terapeutas e a gente trabalha algumas estratégias de aceleração de carreira. Divulgação do trabalho, posicionamento do terapeuta, né? A gente ajusta a questão de conteúdo que eles estão postando em redes sociais, canal do YouTube. Então, como se fosse realmente uma mentoria para os terapeutas de relacionamento. E a ideia, né, surgiu porque estava muito sozinha, né? Carregando essa bandeira da terapia de casais, né? Ali tentando... validar técnicas, conscientizar pessoas, né? Fiz um curso em Harvard, né? Tratando casais, né? Para tratar casais, enfim. E aí um dia, né? Conversando ali com algumas pessoas, inclusive na mentoria, na minha mentoria, né? Começou-se um questionamento, tipo assim, Cris, você sozinha impacta, vamos supor, 10 mil pessoas. Se você formar 1.000 profissionais e esses 1.000 impactarem 1.000, você está impactando 1 milhão de pessoas. Então, a questão de ir para a parte de formar novos terapeutas de relacionamento, não só psicólogos, coaches, enfim, né, pessoas que trabalham na igreja com aconselhamento matrimonial, por exemplo, mas formar essas pessoas para que elas façam isso com um método que funciona, né, e que não vai corroborar para terapia, lavação de roupa suja ou terapia de casal para separar. E essas pessoas impactarem outras, a gente vai crescendo como se fosse em PG, sabe? Tipo, esse impacta 5 e aí cada um desses impacta 5 e cada um desses impacta 5 e o movimento que a gente causa, né, vai ser muito maior. Então hoje a gente tem essas duas linhas, né, essas duas frentes, a formação em terapeuta de casais, terapeuta de relacionamentos, onde a gente traz um arcabouço teórico, técnico e prático da terapia de relacionamentos e da terapia de casais.
A gente já tem catalogado mais de 125 técnicas, ferramentas específicas para trabalhar com casais. E o outro braço é o Tera, né? Essa comunidade de terapeutas de relacionamento acelerados, que são meus ex-alunos da formação e que continuam comigo em supervisão e participam dos sprints, né? Que são essas mentorias mais focadas realmente em marketing, em posicionamento digital, em consultoria de imagem. A gente tem várias frentes ali dentro, né? Para também darmos esse respaldo para esses novos terapeutas que estão aí se formando. E tem uma linha a ser seguida também, porque tem a psicanálise, né, e a comportamental. Você segue ou você cria a sua própria... Ótima pergunta também, Lud. Na verdade, não tem só psicanálise e terapia cognitivo-comportamental. Tem várias outras que eu linhas, conheço. né? Mas tem, por exemplo, Reich, Gestalt, Fenomenológica, tem uma série de linhas. A minha formação básica é terapia cognitivo-comportamental. Mas para o método de casais, para terapia de casais, para terapia de relacionamentos, é tão focado nas demandas de relacionamento mesmo, amor, paixão, amar, enfim, ciúmes, o que é, por que acontece, como trabalhar, né? Traição, o que é, quais são os caminhos, como trabalhar essa traição, vai continuar junto ou não vai trair de novo ou não vai, né? Vai trair de novo ou não vai? Vamos começar. Então, que é uma linha, é como se fosse um método específico que não tem uma abordagem por trás, assim, sabe? Não é baseado nem na psicanálise, nem na terapia cognitivo-comportamental, é um método específico para o atendimento de casais. Vai trair de novo ou não vai? Todo mundo quer saber. Todo mundo quer saber, exatamente. Uma coisa que é interessante, né? O assunto de traição sempre traz uma curiosidade ali, né? Em todos nós. Vocês sabiam que já tem catalogados, no mínimo, 17 explicações, não justificativas, ok? Mas explicações do que pode levar alguém a trair. Não sabia. A gente acha que é só saber. Falha de caráter, né? Falha de caráter é um dos motivos que podem levar alguém a trair. Mas existem outros 16, pelo menos, né? Quais são, Cris? Transtornos mentais. Pessoas que estão num quadro hipomaníaco, por exemplo, no transtorno bipolar do humor, né? Pessoas que estão em crise de um transtorno de personalidade borderline, que estão com uma hipersexualidade, que tem uma compulsão sexual, por exemplo, né? Elas podem trair sem ser uma falha de caráter, né? Envolvimento afetivo com uma outra pessoa, começar a gostar de alguém, né? Cris, mas se a pessoa gostou de alguém e traiu, aí já é a falha de caráter, porque teve comportamento, enfim, é super denso, né? Mas existem vários motivos que podem levar alguém a trair, que explica, mas não justifica, ok? E aí, os motivos que levaram essa pessoa a trair é o que vão definir o prognóstico da traição, a chance dessa traição acontecer novamente ou não. Por exemplo, se for por falha de caráter, né, crenças muito egocintônicas, né, o nome técnico para tipo assim, tá muito em sintonia, né, com o que eu penso, com o que eu faço, do tipo, carne fraca, todo homem trai. Hoje em dia homem é normal. É normal, quem nunca foi traído, né, quem nunca teve um chifre que atira a primeira pedra. Essas questões, elas pioram o prognóstico, ou seja, a chance de trair novamente é grande. Para aquelas pessoas onde a gente percebe pouca culpa, muita justificativa, né? A culpa é do outro, então eu traí porque o outro fez ou deixou de fazer X, Y, Z. O prognóstico é pior. Por incrível que pareça, aquela pessoa que se envolveu afetivamente com o outro, o prognóstico é melhor, vocês acreditam? A chance dessa... E ela, claro... Então vamos lá. Adão traiu Eva, tá? Com Lilith. E porque ele se apaixonou por Lilith, por exemplo, tá? E aí Adão volta arrependido, sentindo culpa. Olha, eu me deixei levar, eu me envolvi, né? Eu sinto muito pelo que eu te causei. Eu não quero que isso aconteça novamente. A chance de uma traição acontecer novamente é menor do que se Adão tem crenças do tipo, todo homem trai,
Quem nunca teve um chifre atira a primeira pedra. Mas ela fez isso. Ela que me provocou, você não transava comigo, né? A carne é fraca. Então, se essa pessoa que está cheia de crenças que respaldam o comportamento, a chance de acontecer novamente é muito alta. Agora, naquelas pessoas que realmente demonstram uma culpa, uma autorresponsabilidade, um grande arrependimento, né? Aí, ou uma modelação. Porque, sem querer, a gente tem uma tendência de repetir comportamentos que a gente conhece, né? Espirrar igual o nosso pai e nossa mãe, andar arrastando chinelo igual um ou outro, né? Enfim. E isso também pode acontecer como um mecanismo inconsciente com relação a relacionamentos. A gente não falou agora há pouco que os nossos pais são os nossos principais professores, né? Junto com os nossos ex. Sem querer, sem querer, né? Inconscientemente, a gente pode repetir um modelo no nosso relacionamento baseado naquilo que a gente aprendeu, né? Vocês já repararam que, por exemplo, eu aprendi com a tia Matilde na 4ª série a fazer uma conta de divisão com aquele Lzinho em 2, vai não sei o quê. Hoje tem um outro 1.000 dividido por 5, 200, né? Tem umas coisas que são até automáticas. 1.200 dividido por 5, eu não faço 1.200 por 5, eu faço 12 por 5, redonda. Mas se derem uma conta complexa pra gente, a gente vai voltar na 4ª série e vai resolver igualzinho a tia Matilde. Então, sempre quando a gente está diante de uma situação complexa, existe uma tendência neurobiológica da gente buscar a fonte do aprendizado. Então, sobre relacionamento, a fonte do meu aprendizado é o relacionamento dos meus pais. Então, por modelação, por eu repetir um padrão de comportamento dos meus pais, uma pessoa também pode trazer a traição para o contexto do relacionamento dela. Tipo, se o pai trair a mãe, é maior a probabilidade do filho trair a esposa? Eu não diria uma maior probabilidade, sabe, Mayara? Mas é uma explicação. Entendi. Não uma justificativa, repito, mas é uma explicação. Entendi. É complexo. E essa mentoria é só para profissionais formados em psicologia? Não. A nossa intenção é realmente formar pessoas que tenham competência e capacidade para trabalhar com casais e em relacionamentos. Então, hoje, a maioria dos nossos alunos são psicólogos, que é quem recebe essa maior demanda, mas a gente também tem coaches de relacionamento, né, pessoas que querem trabalhar com isso. A gente tem, inclusive, pastores que trabalham com a questão de aconselhamento nas suas igrejas, né, nas suas instituições, que fazem a formação para terem um embasamento teórico, técnico e prático, e ferramentas para trabalhar com esses casais, né. Tem pessoas que são palestrantes e que falam sobre relacionamento e que vieram buscar respaldo e ferramentas também para trabalhar nas suas dinâmicas. Então, não precisa ser psicólogo, não. Não, pode ser... Quer trabalhar com casal. Isso, exatamente. É, e a parte de líderes religiosos buscarem é muito legal, né? Porque as pessoas confiam muito e vão... Você sabe, Lud, que quando a gente estava formatando a formação, essa foi uma dúvida muito grande que a gente teve, sabe? Tipo assim, vamos fechar só para psicólogo? Porque, né, tem a questão teórica e tal. Mas eu falei assim, não, mas... Ok, entendo, né? Até pela questão de pagar pela formação, né? Sendo um profissional formado, que já está ali inserido no mercado, poderia pagar pela formação. Mas isso era incoerente, digamos assim, com o propósito inicial, que não era alcançar mais pessoas, não é modificar a visão que a terapia de casal tem no Brasil, que está no mundo, né? Então, peraí, toda e qualquer pessoa que trabalha ou que queira trabalhar relacionamentos tem o direito e mais, tem o dever de se especializar com um formato específico para casais e relacionamentos. Não dá para atender na igreja ou no consultório ou enfim, qualquer lugar que seja, com aquilo que eu acho que eu sei sobre relacionamento. Entende? Até mesmo porque acaba passando uma coisa que não é o correto, não é... Acaba passando as próprias experiências, as crenças, aí desanda tudo. Exatamente. Aí vem o pai, a mãe, né? O ex, aí tá tudo ali e a gente vai cometendo erro atrás de erro.
E essa mentoria, como é que funciona? Tem um tempo, demora? Como é que... Sim, são 5 meses de curso, com aula toda semana, 3 horas de aula ao vivo, toda semana, nesses 5 meses e meio, dá um pouquinho mais, porque a gente também tem módulo de supervisão dentro da formação, né? Onde eu trago alguns casos, os alunos trazem casos e a gente vai conduzindo passo a passo ali também, né? Do que fazer ou não fazer em cada caso. Então são 5 meses e meio intensos, né? De conteúdo ao vivo, fora mais 90 horas de conteúdo gravado, né? Porque aí a cada workshop que a gente faz alguns workshops gratuitos também, com a intenção de levar informação de qualidade para as pessoas, para o público geral, né? E para profissionais também. E elas acabam também funcionando como uma divulgação da formação, né? E aí os alunos recebem um workshop sobre traição, são 9 horas de conteúdo só sobre traição, tá lá gravado. Os sprints, que são essas estratégias para acelerar carreiras, né? Tá gravado, vão ser 12 horas de conteúdo, vai ficar disponível para o aluno. Tem um outro workshop sobre as 3 principais ferramentas para se trabalhar com casais, são 3 ferramentas básicas, os alunos recebem esse workshop também, mais 9 horas de conteúdo. Então tem 90 horas de conteúdo ao vivo comigo e tem mais não sei quanto tempo de conteúdo gravado. Até essa próxima turma. A nossa intenção na próxima turma, na outra turma, é deixar a grande maioria das aulas gravadas e alguns encontros e mentorias ao vivo. Isso. Então você teve que fazer muita busca para fazer todo esse material e tudo. Para os seus alunos, você já simplificou tudo ali. Exatamente. Para eles não precisarem percorrer esse longo caminho, Exatamente, né? Lúdia. Eu me formei em 2007, fiz uma pós-graduação em 2008, fiz outra pós-graduação também, finalizando um pouquinho além, ali, 2009, vamos colocar assim. Fiz mestrado. Fiz doutorado, fiz o curso em Harvard, fiz o curso de Cambridge, né? Então, assim, realmente isso que você falou, é muita leitura, é muito estudo, são muitos cursos, é muito dinheiro que eu já investi, né? Para compilar tudo agora e entregar na formação. E tem mais uma coisa interessante, eu falo que as 2 principais coisas que esse curso de Harvard me trouxe, foi a certificação, né? Porque, tipo, nossa, fulana, a Cris é certificada por Harvard, né? Então, esse título, ele pesa bastante, né? Então, eu sou muito grata por isso. Mas, principalmente, pelo empoderamento. Porque nas aulas, quando a gente estava falando de traição, por exemplo, eu né? Eu desenvolvi uma técnica, eu desenvolvi uma ferramenta para trabalhar com traição, com essa sensação de dívida infinita. Olha só como é que eu trabalho. E eles, quem eu lia até então, tipo assim, caraca, que máximo, não, posso traduzir, posso usar, né? Então eles validaram muito os instrumentos e as ferramentas que eu fui criando na criatividade mesmo, né? E validaram muito essas ferramentas e me encorajaram muito a mostrar, a aplicar, né? A criar novas ferramentas, por isso que a gente tem aí essa planilha com mais de 125 ferramentas específicas para serem trabalhadas. E dessas, pelo menos 90 elas são autorais. E mais um detalhe, meninas, né? Nesses 16 anos aí de profissão, são mais de 37 mil horas de atendimento, né? E, sei lá, desses, vou colocar 40%, é mais, mas 40% só de demanda de relacionamento, né? Então, muita experiência, né? Bastante hora. É muito casal que foi ouvido. Né? E como é ajudar outras mulheres através do seu trabalho? Nossa, isso aí é fantástico. Aquilo que eu falei, o poder de transformação, porque vai sendo realmente... A crise impactou essa uma impactou uma, que impactou uma, e né, esse efeito cascata que o processo terapêutico ou que a própria formação... Na formação, então, eu consigo causar um impacto maior ainda. Porque cada aluno que eu formo, vamos supor que ele atenda, sei lá, 20 pacientes por semana. Então, cada aluno impacta 20 famílias por semana, cada uma dessas famílias é composta por 2 pessoas, vai fazendo a conta, né? Fora aqueles casais, por exemplo, aquelas famílias que têm filhos, né? Que vai melhorar o relacionamento com os filhos, a educação com os filhos, esses filhos vão se sentir amados. A gente está prevenindo problemas lá
inclusive na adolescência ou na fase adulta dessas crianças, vocês entendem a amplitude, né, e o impacto que Contribuição para a sociedade que isso tem, né? que isso causa, né? E aí foi baseado nisso, nessa questão do impacto, que a gente resolveu realmente trabalhar com formação de profissionais, sabe? Eu, Cris, ali, falando no Instagram, que eu amo, diga-se de passagem, tá? Sou eu todinha ali. Com dança, com tudo. Com dança, com tudo, com boca suja, comendo doce, enfim, daquele jeitinho. Viajando no perrengue. Viajando no perrengue. Eu acompanhei. Exatamente, exatamente. Então, tipo, é aquilo ali, 20 e poucas mil pessoas que fazem muito sentido pra mim, mas um terapeuta, 100 terapeutas, 1000 terapeutas, o impacto disso com outras famílias é muito grande. Eu tenho aluno hoje, gente, na Austrália, eu tenho aluno no Vietnã, eu tenho aluno nos Estados Unidos, né? Então, imagina, essas pessoas trabalhando ali nesses outros países, diversos lugares do Brasil, né? Então é isso, a gente causar essa civilização do amor, né? Nossa, terapia é vida. Imagina uma sociedade com todo mundo com terapia em dia. Nossa! Verdade. Meu sonho. Agora, um tema, assim, que eu acho muito importante e que eu não conheço, assim, até um curso mesmo que todo tipo de profissional precisaria fazer para acolher mais o seu cliente, né, no seu próprio negócio. E é uma coisa, assim, que eu consigo até me dar muito bem com meus clientes, porque eu acho que por fazer terapia já há 12 anos, eu consigo ter esse tato, assim, de que às vezes o cliente, na realidade, ele não quer, de fato, ali a contabilidade tem um dia, ele quer um outro tipo de acolhimento, ele quer ser ouvido em alguma questão, ele precisa só de alguma palavra. Eu não conheço um curso que exista para os profissionais mesmo que prestam serviço ter esse acolhimento com o cliente. Aí você dá algumas dicas da importância da terapia para quem deseja construir o seu próprio negócio. Lúdia, a gente recebeu uma mensagem hoje de uma aluna do curso falando: Cris, eu passei por algumas fases ruins no meu relacionamento. Quando eu iniciei o seu curso com o intuito de me formar terapeuta de relacionamentos, eu aplicava muitas coisas que eu aprendia no meu relacionamento. E hoje eu quero te agradecer, né? Porque o meu relacionamento está restaurado, acabamos de voltar de uma viagem XPTO e nós estamos bem. Eu vou passando aqui para te agradecer, né? O que é XPTO? Uma viagem qualquer, exatamente. Tá. E aí então a gente tem essas devolutivas, sabe? De pessoas, né, que foram transformadas. E a questão de relacionamentos, ela vai muito além de um relacionamento afetivo. Claro, o foco da formação e do Tera, né, é essa questão do relacionamento afetivo. Mas, por exemplo, na semana que passou, a gente teve uma supervisão de caso clínico onde a demanda inicial era um problema de relacionamento com o marido, mas enquanto a gente foi analisando o caso, a gente viu que o grande problema de relacionamento era com a filha. E a gente consegue total utilizar essas técnicas, né, de expressões de amor, técnicas de comunicação não violenta, alinhamento de planos, resolução de problemas em todo e qualquer contexto que a gente tenha. Né? Se vocês duas, por exemplo, tiveram um problema, né, ficaram chateadas uma com a outra, e se vocês não souberem conversar sobre isso, a tendência é que esse problema vá crescendo dentro de vocês, né? Vocês vão se desconectando emocionalmente, portanto, né? Ou que vocês vão conversar e vão acabar gerando um conflito maior, porque vai ser uma troca de acusações. Maiara, porque você fez isso? Não, Ludmila, eu fiz isso porque você fez aquilo, né? E tá um conflito instalado. Então, técnicas de comunicação não violenta, por exemplo, resumindo, tá? Descrever a situação que aconteceu, dizer como eu me senti. Vocês já repararam que a nossa comunicação ela é muito voltada para o você? Você deixou a toalha em cima da cama, porque eu não aguento mais essas coisas que você faz. É uma comunicação muito acusatória, né? Muito no outro. Amor, eu cheguei em casa e a toalha estava em cima da cama novamente. Todas as vezes que isso acontece, eu me sinto
desvalorizada com relação ao meu trabalho, porque antes de sair, eu arrumei a nossa cama, deixei tudo organizado. Então, quando eu chego e eu vejo que a toalha tá ali em cima, eu me sinto desvalorizada. Trocar o você pelo eu. Isso aí. Eu já troquei a acusação. Aconteceu um problema, né? Vamos supor, entre vocês duas. Quando aconteceu aquilo, Lud, quando aconteceu aquilo, Mayara, eu me senti assim. Pronto, não é você foi sacana, você mandou mal, né? E depois, não parar na discussão do problema. Fazer uma proposta de resolução desse problema. O que acontece? Por que a toalha fica aqui? Se nós colocássemos um cabideiro, ficaria mais fácil para você pendurar? Se nós trouxermos, vamos supor, um varal aqui para nossa varanda, fica mais fácil? Se você pendurar, ao invés de, sei lá, de trazer ali alguma resolução, né? Na próxima vez, para a gente evitar que esse desencontro aconteça entre nós, que tal se nós fizéssemos dessa forma? Então, resumindo, tá? São 7 passos ali da comunicação não violenta. Mas se eu descrevo a situação, coloco como eu me sinto, acrescento palavras amortecedoras, que são palavras geradoras de amor, de carinho, né? Amiga, né? Ou enfim, Lud, Mai, né? Quando eu trago essas palavras amortecedoras, tecedoras de amor, amortecedoras, diminuidoras de impacto, amortecem dor, né? Então essas palavras carinhosas e foco na resolução do problema já melhora muito o relacionamento. Com sogra, com irmão, com vizinho, com colega de trabalho, com uma série de pessoas. Com filho, exatamente. Com cliente. Assim como com cliente. Exatamente, né? Descrevo, mas vamos supor, tá atrasado ali com o pagamento de um boleto. Olha, tem um boleto aqui tá aberto, quero saber o que aconteceu. Não, peraí. Olha, eu fui verificar, consta pra mim em aberto, né? Não vou dizer como eu me sinto, mas eu vou dizer, é isso mesmo? É dessa forma? O boleto chegou pra você? Chegou pra você, tá tudo certinho. Você quer que eu envie de novo? Pronto, já tô focando na resolução daquele problema, né? Então muda muito. Fora outros tantos conceitos, né? A gente pegou aqui uma técnicazinha de comunicação Que já faz toda a diferença. Que já faz toda a diferença, fora as outras 120 Anotem aí, tantas. gente. Só aprendizado hoje. E a Cris na vida pessoal? O que você gosta de fazer nas horas vagas, no lazer? Eu gosto de passear. Você sabe o que é passear? Eu contei pra vocês, sou de uma origem muito humilde, né? O carro do meu pai era igual dos Flintstones, não é doação, ele não tinha fundo, é verdade, não tinha fundo, assim. Então o carro ia andando, a gente ia vendo. Mas tava bom que não tinha carro, né? E era o carro do Sodaí, pessoal que tá aí me vendo, beijo pra vocês, amo vocês de paixão. Mas o carro do Sodaí já salvou gente pra levar pro hospital, já ganharam neném dentro do carro do meu pai, morreu gente dentro do carro do meu pai, era dessa forma. E o que era o passear? A gente não tinha grana para ir para lugares, para restaurante. O passear era enfiar todo mundo dentro do carro, inclusive minhas 7 amigas, aquele carro entupido, e dar uma volta ali, assim, no quarteirão, ir no centro da cidade e voltar pro JK, sabe, assim. Então, eu amo essa coisa de passear mesmo, sabe? De sair domingo, pega um pedacinho de BR, volta pra casa. Amo viajar, não precisa nem dizer, né? Topo qualquer coisa, mesmo ir pra São Paulo, né? Viajando à noite de ônibus, topo. Amo isso, amo estar com a minha família. Minha família é o meu grande, maior sonho. E sou muito feliz com minha família e hoje eu falo que também outras pessoas merecem isso, sabe? Então se tornou um propósito, né? E propósito na minha causa, né? Na minha vida, não é essa coisa muito romantizada não, sabe? O propósito. Não, propósito é algo que eu faço, que eu gosto, que eu faço bem feito e eu ainda ganho dinheiro com isso. É verdade, isso, é um né? propósito. Então, pra mim, propósito que faz sentido na minha vida é algo que eu gosto, algo que eu faço, algo que eu gero resultado com isso na vida do outro e ainda sou monetizada por isso, entende? Então, hoje é o meu propósito que outras pessoas também possam ter famílias felizes. Então, às vezes a Cris é viajar, passear. Passear com as crianças, né? Rolar no chão, o que mais, amor? É isso, né? E nesses momentos você consegue se desligar do trabalho totalmente? Que delícia. Total, assim. Até porque, desculpa, Lud, eu trabalho muito,
muito mesmo. Hoje eu atendo, a gente tem a Cazuli, gerencia Cazuli, tem canal da Cazuli no YouTube, tem Cazuli Play, que são aulas de psicologia que a gente tem uma plataforma, tem a formação, tem o Tera, é muita coisa. Então eu trabalho muito, mas o que faz exatamente ficar leve é que eu gosto tanto, sabe, assim, que pra mim não é aquela coisa, ai meu Deus, um trabalho aqui, nossa, um cliente, não é dessa forma, né, é muito natural, sabe, responder uma mensagem, gravar um conteúdo, é muito natural, assim. E quando vou viajar, desligo total, assim, consigo relaxar, Descansa a mente mesmo. E isso, gente, eu tô falando de hoje em dia, né? Hoje em dia, graças a Deus, eu tenho uma equipe que me ajuda, que me acompanha, que facilita a minha vida como um todo, tanto na Cazuli quanto no digital, meu esposo que é meu sócio, enfim, é uma série de pessoas realmente, nossos sócios na formação e no Tera. Então é uma equipe realmente que eu consigo delegar muita coisa também, né, que eles me ajudam a pensar algumas coisas, que direcionam o que eu vou fazer, né, as nossas auxiliares lá na Cazuli, os outros psicólogos que trabalham conosco, enfim, é uma equipe realmente Pra fazer que um torna negócio tudo muito mais leve, deixa as coisas Com o mesmo propósito, fluírem. né? Exatamente. Top. E agora a gente vai pro nosso lanche, hoje patrocinado pela Padaria Central. Mandou aqui, ó, umas bolinhas de queijo, tá uma delícia, que a gente já comeu antes de começar. Já mesmo. Tem uns docinhos. Esse que tá faltando aí fui eu. Olá, mulheres de negócio. Prepare o print que vocês vão conhecer os nossos parceiros. Andressa Filmes, Aline Cortez Fotografia, Paula Albuquerque Arquiteta, Mini Willy Atelier Via Decora, Padaria Central e Natural Cosmetics. Agora a gente vai entregar o presente da nossa parceira Natural Cosmetics. Mandou especialmente para a Cris. Obrigada, muito obrigada. Obrigada, meninas. Obrigada a vocês, obrigada, Natural Cosmetics. Deixa eu ver o meu presente. Abre que fica curioso, porque cada vez é um diferente. Cheiroso eu sei que é. É um sabonete Nossa, relaxante. Que coisa linda. É de maracujá. Michele. Não. Nossa, que delícia. Nossa, Vontade de comer, né? maracujá e girassol. Ai, lindo. Muito obrigada, gente. Amei, adorei. Eu vou ter sócia, porque a minha filha também ama essas coisas. A sua filha também escreve livro, né? Escreve. Eu vi. Escreve. Que tal? Sua filha de 7 aninhos. Ela escreveu um livro, vendeu. uma historinha. Isso. A Fabi já fez um livro também. Do Estante Mágica. É do Isso. Estante Mágica Não, que ela aí fez? o que a gente fez? Ela fez e desenhou o livro, ela ilustrou, criou a história, fez tudo. A gente digitalizou, imprimiu e encadernou. Ah, que E tal? aí ela vendeu, tipo, por R$10, sabe? Aí foi aniversário do irmão ainda, aí na festa de aniversário ela ficava lá comercializando o livro dela. O livro dela. Eu peguei E o ela livro fez dela. a noite de autógrafos. Não, alguns pediram. Mas eu morri de preguiça, né? Mini empreendedora já. Agora a gente vai para uma parte que é uma surpresa e você pode contar tudo agora, que é o bate-conta. É o bate-conta. Qual que é o seu momento de autocuidado preferido? Tomar banho de banheira. É verdade, né? Pra contar mesmo. né? Pra contar Tomar banho de mesmo. banheira. Sozinho ou acompanhado? Pode contar? Eu gosto dos dois momentos, Dos dois. né? São bem diferentes um do outro, mas é bem gostoso os dois. Qual o melhor livro que você já leu? Eita, eu vou falar o primeiro que me veio à cabeça, porque eu acho que é um livro que serve para qualquer pessoa, que é A Morte é um Dia que Vale a Pena Se Viver. É um livro muito legal, que traz reflexões realmente sobre o nosso valor enquanto pessoa, sabe? O que a gente está fazendo aqui, né? O que a gente está fazendo na nossa vida, quais são as nossas prioridades. É uma pessoa que trabalha com pacientes terminais e ela faz algumas reflexões sobre a morte. A morte é um dia que vale a pena se viver. Muito legal. Escreve aí, anota aí, gente. Spoilerzinho, acabou que já deu. Qual a rede social que você não vive sem? Eita, Instagram. Hoje em dia, Instagram, tanto a trabalho quanto divertimento. A gente usa bastante YouTube também, principalmente para relaxar, assim, sabe? Vídeo de comédia, stand-up comedy. Mas Instagram, certamente, é o mais. Todos os episódios a pessoa falou Instagram. Todos os episódios.
Viu? Nota aí, gente. Prefere frio ou calor? Já preferi frio e acho de verdade assim, mais elegante, sabe? As comidas eu acho mais gostosas, mas as crianças ficam doentes, né? Então, depois dos filhos, eu tô preferindo calor, porque aí eu tenho paz, pode andar descalço, pode comer o que quiser, né? Não vai ficar doente, assim, né? Não tem que ter aquele cuidado com o banho. Hoje eu prefiro calor por conta deles, mas eu confesso que eu gosto bem de um friozinho. Ai, eu gosto de um friozinho, gente. Ficar debaixo do edredom. Não, é. O que te faz sentir frio na barriga? Ui, deixa eu pensar. Meu marido. Meu marido. Palestras, assim, especialmente aquelas que eu vejo que, né, tem uma expectativa muito grande ali com relação a isso. Lançamento de novas turmas, as primeiras aulas de cada turma também dá frio na barriga. O que te inspira? O que eu quero? O que? O que me inspira? Pode ser quem Transformar também. famílias. E quem? Quem te inspira? Humano ou não humano? Se fosse não humano, seria certamente Jesus. Eu, além de achá-lo, né, um ser humano formidável, né, até tirando essa questão da divindade ali de Jesus, eu acho que eu tento me espelhar muito na comunicação de Jesus, sabe? De analogias, de parábolas, né? Eu amo a divindade de Jesus e eu amo a humanidade de Jesus. Eu uso muito a figura de Jesus, inclusive nos meus atendimentos, para dizer que Jesus chorou. Quando Lázaro morreu, Jesus chorou. Quando meu pai morreu, eu chorei muito também, né? Jesus sentiu angústia no Horto das Oliveiras, então sentia angústia, sentia ansiedade, isso é humano, né? Jesus sentiu raiva. Saiam daqui, acaso meu pai não é, né, um lugar de se vender coisas, né? Jesus foi sarcástico. Pedro, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. Ele perguntou isso 3 vezes. Então, se a gente fosse colocar, né, essa figura semi-humana, entre aspas, certamente seria Jesus. Agora, de pessoas humanas, eu tenho algumas pessoas que eu gosto muito, assim, do trabalho, de quem elas são como pessoas, né? A própria Adriana Santana, a gente tem um produto juntas, né? Nossa, eu gosto muito dela. Eu dei aula tanto no Midas quanto na mentoria da Adriana Santana sobre relacionamento. Então é uma pessoa que eu conheço pessoalmente também, amo a família dela, amo isso que ela tem feito hoje em dia, né, com relação à questão da espiritualidade. Ela é uma mulher forte, uma mulher que me inspira. Ela. Qual filme ou série marcou sua vida? Qual filme ou série marcou a minha vida? Na verdade, quando veio o filme, é assim, né? De bate-pronto. Veio bem aqueles filmes de sessão da tarde, sabe? Tipo Lagoa Azul. Lagoa Azul. Não, Bem na minha mente. mente. Tinha umas freirinhas cantando, vocês lembram? Lembro, Essa, né? Veio esse filme, assim. Mas teve um que chama Amor Sem Fronteiras, com a Angelina Jolie. E esse filme é lindo, então seria esse que eu falaria Amor Sem hoje. E tem um outro também, do Cartas. Cartas pra Deus. Cartas pra Deus. É um outro também que eu gosto muito. Um lugar. Minha casa. Ai, ou avião. Mas eu amo a minha casa que Deus me deu, que a gente construiu, onde eu tenho minha família, meu ninho de amor, meu porto seguro, meu lugar seguro. Gosto muito da minha casa. E você prefere praia ou campo? Praia. Qual a última coisa que você pesquisou no Google? Eita, sexo tântrico? Mentira! Foi óculos de natação. Óculos de natação? Óculos de natação. A gente estava ali, né, no carro esperando e comprando um óculos de natação pra ela. Ah, que isso, a gente tinha ficado animado. É uma viagem dos sonhos. Dos sonhos? Itália. Eu já fiz algumas dos sonhos, né? Outra parte aqui que nem surgiu aqui para contar, mas como a minha origem é muito humilde, né? O meu grande sonho era sair do Brasil, assim, né? Fazer uma viagem internacional e graças a Deus eu já tive algumas oportunidades disso. Então, algumas que eu me orgulho muito. Eu já falei no Congresso Mundial de Psiquiatria em Madrid, em Nova York, já falei no Congresso em Paris,
né? Então já fui pra Disney, quero um sonho de família agora é levar as crianças na Disney, e um sonho meu é ir pra Itália, conhecer o Vaticano, ver o Papa, é uma figura que eu acho também um ser humano extraordinário, assim, sabe? Então... É bem peculiar essa, né? Porque todo mundo fala que quer ir pra Disney. Né? Eu acho que todos eram Disney. Não, quero ir pra Itália. Qual a sua atividade física ou esporte preferido? Pode contar. Pode pular? Pode contar. Então, eu amo dançar. Amo dançar. Beijo, Karina. Você gosta? Mas a minha professora de dança, ela vai lá em casa me dar aula, né? Pra não ter essa coisa de ir pra academia, enfim. Ela machucou o dedo, ela bateu uma mão na outra, tá com o dedo operado, então tô esperando ela voltar. Essa é a atividade física que eu amo, que eu gosto, assim, que eu faço gostando. Então, por enquanto, é só natação na banheira que você tá praticando. Isso. E outras coisinhas mais, né? A gente acabou o nosso bate-papo. Quero agradecer a Cris pela presença. Imagina, Foi uma delícia. Foi uma delícia. Muitas altas risadas. Agradecer a você que está nos acompanhando aí, a todas as mulheres de negócio. Já ativa o sininho, deixe seu like e nos siga lá no Instagram, @podecontaroficial. Um beijo! Beijo!